Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre prevenção e combate a incêndios. Nosso assunto de hoje é segurança no trabalho na proteção contra sinistros. E os tópicos que abordaremos nessa aula são grandes incêndios no Brasil, conceitos da segurança no trabalho contra sinistros e o que é segurança do trabalho. Ao término dessa aula, você deverá ser capaz de conhecer a história dos grandes incêndios, reconhecer a importância da segurança do trabalho e compreender os conceitos de sinistros e sua prevenção. Na história do nosso país, nós temos o registro de uma das maiores tragédias até então referentes a incêndios, que foi em 17 de dezembro de 61, na cidade de Niterói, estado do Rio de Janeiro, o Gran Circo norte-americano, onde um incêndio de grandes proporções resultou na morte de 503 pessoas e deixaram mais de 800 feridos. Já na cidade de São Paulo, nós tivemos também o registro de um grande incêndio no edifício Andraus. Tá? Esse edifício foi assim, o primeiro incêndio em grandes edifícios de vários andares, e ocorreu em 24 de fevereiro de 72, na cidade de São Paulo. Ainda na cidade de São Paulo, nós temos também um dos mais conhecidos, se não o mais famoso registro de incêndio, que foi no edifício Joelma. Esse incêndio ocorreu em 1º de fevereiro de 74, deixou mais de 191 mortos e mais de 300 feridos. Esse edifício, construído em concreto armado, ficava no centro da cidade de São Paulo. E na época o Código de Obras Municipais não contemplava requisitos de prevenção e combate a incêndios em edifícios com vários andares. A partir desse grande incêndio, as normas, as resoluções as recomendações na prevenção e combate a incêndios avançaram muito no nosso país. Mas esse é um registro triste da história de grandes incêndios ocorridos aqui na cidade de São Paulo, principalmente. Bom, quais são então os conceitos de segurança do trabalho contra sinistros importantes que nós devemos conhecer? Tá? Então aqui você vai ver quais são os procedimentos a serem adotados para a prevenção e combate de princípios de sinistros. Se todos tiverem conhecimentos básicos sobre o assunto, certamente nós conseguiremos desenvolver comportamentos preventivos. Como a gente sempre fala, a segurança do trabalho é a prevenção. É a melhor forma de você fazer segurança no trabalho, é agindo de forma preventiva. Então, esses conceitos básicos, para que a gente possa agir de forma preventiva, vão nos levar a evitar as condições, a proporcionar condições para que princípios de sinistros possam ocorrer dentro das edificações, da empresa, da nossa casa, da escola, enfim, no ambiente onde nós estamos situados ali. Tá? Bom, então o que seria sinistro? Tá? O sinistro é todo evento não esperado e não planejado que poderá causar dano material ou humano. Um exemplo que nós temos bem recente aí é o da Boate Kiss em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde nós tivemos a morte de mais de 200 pessoas e alguns comportamentos prévios para a prevenção de sinistros, se eles tivessem sido adotados nessa situação, muito provavelmente essa tragédia não teria ocorrido. Então você tem fatores aí como superlotação do local, o local no dia da tragédia tinha quase o dobro de pessoas na casa do que era liberado pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul. Então, assim, o uso de um artefato pirotécnico no ambiente fechado, os materiais de acabamento, como a forração, por exemplo, do local, contribuiu também para a tragédia. Então, aí a gente vê que aspectos preventivos foram negligenciados e, por isso, gerou essa tragédia aí de proporções grandiosas, com mais de 200 mortes até hoje. Então, essa tragédia ocorreu em 2013, então nós estamos no ano de 2019, ainda esse ano mais uma pessoa morreu, que foi um resquício dessa tragédia. Então, foi uma tragédia que ocorreu no nosso país e que também trouxe novos avanços, novas tecnologias, e proporcionou aí uma melhora também significativa no uso desse tipo de estabelecimento dentro do nosso país.
Bom, e o que é a segurança do trabalho? Tá? Então, segurança do trabalho é um conjunto de medidas com o objetivo de preservar a saúde e a integridade física dos trabalhadores, por meio de avaliação, controle da ocorrência de riscos que podem existir no ambiente de trabalho, considerando também a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. Então, quando a gente fala em segurança do trabalho, engloba uma série de ações, de normas, de procedimentos, mas o principal que deve, né, reger a segurança do trabalho é o nosso comportamento. O nosso comportamento tem que ser sempre de forma preventiva. Então a gente tem que ter essa consciência, um comportamento preventivo. O que eu posso fazer para evitar que possíveis acidentes, sinistros ocorram, né? Antes que eles aconteçam, então eu tenho que entender que o meu comportamento ele é fundamental para que eu possa evitar essas ocorrências dentro dos ambientes de trabalho, de lazer, né, na nossa casa, por exemplo, onde quer que a gente esteja. Bom, e o que é prevenção? Prevenção é um conjunto de medidas ou preparação antecipada que visa prevenir um mal, como acidente, um sinistro, por exemplo. Né? Então, você vai num posto de combustível. Né? Então lá no posto de combustível pede para que você desligue o motor do seu carro, para que você não fume e não use o celular. Né? Mas quem aí hoje em dia, quando para abastecer o carro, evita usar o celular? Né? Então nós temos esse comportamento que estacionou o carro ali, já pega o celular para usar enquanto ele está sendo abastecido. Né? Então é recomendável, né, de forma preventiva, que você não use o celular, não gere nenhum tipo de faísca naquele ambiente, porque ali você pode ter um princípio de sinistro e até um incêndio de grandes proporções naquele local. Bom, e a importância da segurança do trabalho? Bom, a segurança do trabalho é muito importante contra sinistros, pois estudos, né, que são relevantes de casos no decorrer da história mostram que essas tragédias ocorreram por falta de prevenção, por negligência à segurança, né? A segurança das pessoas, das instalações, do meio ambiente. Nós estamos vendo no país aqui recentemente, né? A gente teve aqueles incêndios florestais, vazamento de óleo na costa brasileira, né? Então você vê que onde a segurança é negligenciada, onde a prevenção não existe, né, as tragédias elas podem ocorrer e muitas vezes ocorrem. Né? Então recentemente a gente teve um prédio que desabou também, né, no Nordeste, lá matando algumas pessoas. Esse prédio estava em obra, né, com algumas reformas, mas pelas prévias já apresentadas aí pela investigação, aspectos de prevenção foram negligenciados também nessa situação. Então a segurança do trabalho e a prevenção, elas são de fundamental importância para que a gente consiga evitar, né, a ocorrência de sinistros de uma forma geral. Bom, e como dica de leitura, né, então eu queria deixar para vocês, né, o livro O Espetáculo Mais Triste da Terra, de Mauro Ventura, que ele é o livro sobre a tragédia do Gran Circo norte-americano, que foi o primeiro grande incêndio ocorrido no Brasil aí, né, que vitimou mais de 500 pessoas, mais de 800 feridos. Então esse livro ele traz, né, o que aconteceu, ele traz a história dessa grande tragédia ocorrida no nosso Brasil, envolvendo, né, o sinistro como um incêndio. E chegamos ao final de mais uma videoaula sobre segurança no trabalho na proteção contra sinistros. Espero que tenham gostado. Visite nossas redes sociais e até a próxima.